Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre garantias locatícias, né? Vou falar de algumas modalidades e também vou tentar categorizá-las e depois eu vou explicar uma novidade que surgiu no mercado, mas eu vou deixar um pouco mais para o final. Vamos primeiro falar sobre por que existe uma garantia locatícia. Imagina que alguém vai alugar um imóvel, você é proprietário do imóvel ou você mesmo é um inquilino pretendente a entrar no imóvel. A gente sabe que a sua intenção é pagar o aluguel em dia e, no caso do proprietário, receber em dia. Só que no meio do caminho acontecem alguns percalços. Se por um momento você não consegue pagar o aluguel, ou seja, se torna inadimplente, a gente precisa que algo cubra você, algo garanta esse inquilino e proteja também o proprietário a interesse de todo mundo. De novo, a intenção é todo mundo fazer o correto, mas às vezes a gente precisa ter uma segurança. E como é que funcionam as garantias locatícias? As empresas que atuam no ramo, elas normalmente oferecem algumas modalidades. Vou tentar categorizar apenas em duas nesse primeiro momento. Em função do risco, a gente tem as mutualísticas, ou seja, são aquelas que você tem várias pessoas que estão pagando um seguro para não usar. É mais ou menos como carro, né? A gente paga um seguro para não usar, mas se usar, a gente vai usar para cobrir aquele valor. Acontece que, às vezes, provavelmente, o valor que você paga de um seguro, de um imóvel, por exemplo, de uma fiança locatícia, ela não vai cobrir um prejuízo. Por exemplo, de você ficar meses sem pagar o aluguel ou mesmo não fazer a reforma do imóvel quando você for entregá-lo. Para isso é que existe o cálculo atuarial, cálculo probabilístico. Imagina que eu tenho 100 pessoas pagando um prêmio de R$ 4.000 e uma pessoa só ter um sinistro. Nesse caso, a gente vai precisar que o dinheiro dos demais se reúnam, se somem para cobrir aquele prejuízo daquele indivíduo. Por isso que é um cálculo atuarial, é um cálculo estatístico. A gente imagina que numa população de 100 pessoas que são mutuárias daquele processo, que são pessoas que estão pagando aquele seguro, aquela fiança onerosa, que são modalidades dentro desse mesmo tema, elas vão pagar para que, caso haja um sinistro ou outro, haja dinheiro suficiente para cobrir aquela pessoa e também, obviamente, dar lucro e pagar a empresa que está fazendo aquele seguro. Existe um outro caso que é o colateralizado, ou seja, a garantia específica daquele imóvel, aquela garantia real, ela é restituível. Enquanto a primeira não é restituível, ou seja, você paga o seguro e não recebe o dinheiro de volta, você tem uma outra modalidade que é restituível. Acontece que para poder garantir a alocação, já que eu não tenho um grupo de pessoas que estão somando dinheiro de investimento para que possa cobrir um indivíduo em caso de sinistro, aquela garantia ela tem que ser suficiente para cobrir qualquer prejuízo que você vai dar. Então, a gente tem previsto em lei, por exemplo, a caução. Por lei, ela é limitada a 3 vezes o valor do aluguel. Então, normalmente, ela não consegue cobrir aquele valor. Imagina que eu vou pagar um imóvel, um aluguel de R$ 5.000. Então, eu tenho que fazer uma caução de R$ 15.000. Se eu deixo de pagar aluguel e fico muito tempo no imóvel, e ainda, como eu já falei no outro exemplo, tem algum prejuízo, por exemplo, na pintura do imóvel, no desgaste do imóvel, provavelmente esse valor não vai ser suficiente. Por isso, tem outros tipos de garantias, como o título de capitalização, que não costuma dar um bom retorno, até em função da taxa que você paga, você até perde um pouco desse dinheiro, e tem outras cauções que são até desproporcionais. Imagina você dar seu carro ou um imóvel inteiro em garantia de um aluguel de R$ 5.000. E agora surgiu uma que eu achei muito interessante, que inclusive cabe para mim, é um produto que eu usaria com certeza, que é a Garantia Invest. A Garantia Invest, ela é uma modalidade que ela é baseada no título do Tesouro Direto, ou seja, ela é garantido pelo Banco Central e também é negociado na B3, que é a Bolsa de Valores do Brasil, e também em parceria com uma corretora chamada Warren. Na prática, o valor da Garantia Invest é investido em um título do Tesouro Direto, o mesmo tipo de investimento usado por todos os grandes investidores do país, super seguro. Esse valor fica registrado na B3, com um gravame, que é como se fosse um selo de proteção e garante que ele só pode ser utilizado em caso de inadimplência e danos para o imóvel. E tem mais, enquanto o contrato está ativo, esse valor rende historicamente mais do que a poupança. E o rendimento acompanha a taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros da economia brasileira. Além disso, o valor da garantia pode ser resgatado a qualquer momento durante a vigência do contrato, sem multa, se houver necessidade de uso, como em caso de inadimplência e danos ao imóvel. Então você tem o seu dinheiro guardado, você não tem que pagar um seguro que não vai lhe retornar, e você tem uma garantia real. É uma vantagem para a imobiliária, para o proprietário e para o inquilino. Para a imobiliária, a operação é simples, flexível e 100% digital. A cobertura pode ser ajustada livremente, não há limite de 3 aluguéis, como na caução. O inquilino paga, no momento da contratação, uma taxa de aproximadamente 5,7%, válida por até 30 meses e pronto. Sem mensalidade, sem dor de cabeça e com acompanhamento digital em tempo real. E o processo é rápido. A imobiliária e o inquilino definem o valor da garantia e o inquilino abre a conta digital na Warren. Com a Garantia Invest também ele vai contar com a tecnologia da própria Loft, que foi quem inventou essa modalidade. E ele também tem mais. Em caso de algum processo de desocupação do imóvel,
A mesma modalidade que você já conhece na Loft de gestão de despejos, todo o trabalho que a Loft já faz, tanto do ponto de vista automatizado digital, quanto no ponto de vista de gestão de despejos, ela também é utilizada nesse mesmo produto. Ou seja, você não vai ter aquele problema de ter que retirar um inquilino, porque você já tem toda a estrutura da Loft por trás, ajudando da mesma forma que ela utiliza em seus outros produtos, como a Loft Fiança Aluguel. Então, eu acredito que hoje o título de capitalização tem a sua importância, tem o seu valor, tem que estar na sua prateleira. As outras modalidades de fiança também, mas hoje a Garantia investe para pessoas como eu. Invisto dinheiro e em vez de pagar um seguro alto por imóveis que eu vou eventualmente alugar, eu posso deixar meu dinheiro investido como garantia e tê-lo no final assim que eu devolver o imóvel. Resumindo, a Loft Garantia Investe é uma evolução natural das garantias locatícias, com rendimento historicamente superior ao da poupança, acompanha a taxa Selic e é segura, flexível e totalmente digital. Uma solução criada por quem entende do mercado imobiliário e quer simplificar a vida de quem vive dele todos os dias. Vale a pena conhecer e oferecer essas opções na sua imobiliária. Se você tiver mais alguma dúvida e precisar de saber mais informações sobre as garantias locatícias da Loft ou de outros temas ligados, você pode falar aqui com a gente, manda mensagem que a gente responde. Um abraço e até a próxima.